Então, a Kátia Santos perguntou se a gente pode mostrar para um futuro, apontou, né, que a gente pode mostrar também para um futuro apoiador que essa atitude pode ser um bom marketing social também para ele. Com relação ao marketing social, totalmente, né? Acho que dialoga com aquilo que eu falei de sempre pensar em como esse pedido, né, de apoio dialoga com os interesses e valores da pessoa com quem a gente está falando. Então, acho que tem um jogo de ganha-ganha que é importante nessa troca. Com relação a crowdfunding, talvez o Marcos possa ter mais, enfim, vai poder falar melhor sobre isso. A minha experiência, enfim, fora do Igarapé, na verdade, com um projeto de captação para apoio de organizações que estavam na linha de frente do enfrentamento da Covid na região amazônica, a gente, por exemplo, optou por uma combinação de estratégias, e acho que, né, assim, uma coisa não exclui a outra. Então, a gente tinha uma estratégia de captação de pessoa física combinada com uma estratégia de crowdfunding no site. Acho que, obviamente, tem o que sempre entra na avaliação, né? Tem uma questão de custos, que acho que, né, esse é um quebra-cabeça importante para ser feito, mas as estratégias, elas não são necessariamente, quase nunca, né, excludentes, mas obviamente a gente tem uma questão de priorização pela organização e avaliação de custo-investimento nessas diferentes estratégias. E com relação ao projeto, gente, eu sou daquelas que, assim, confesso que eu tenho um certo apego a ter, e acho que é importante para a pessoa também com quem a gente vai conversar, algum documento, assim, seja um PowerPoint curto, né, um documento estruturado de 2 ou 3 páginas. Eu realmente acho importante que a gente faça esse exercício. É um exercício super interessante para quem ainda não tem esse material, de colocar no papel, literalmente, esses dados mais importantes, os resultados, o que a gente quer, para quê, por qual razão, esses destaques de impactos de resultados. Acho que esse exercício de síntese disso para o pedido de apoio, ele é fundamental. E aí o modelo, né, se vai ser um documento versão não PPT ou um PPT curtinho, aí acho que, assim, né, avaliações distintas, mas eu acho importante ter um documento de apoio, sim, para esse apoiador. Primeiro, marketing social para empresas. A captação de recursos com empresa, captação de recursos com empresa é uma pergunta que sempre aparece. Qualquer palestra, aula, webinário, live de captação de recursos, sempre alguém vai perguntar sobre empresas. A captação com recursos de empresas, não existe uma forma só de captar recursos com empresas. Existem várias formas de captar recursos com empresas, várias estratégias associadas à empresa. Você pode vender um produto, você pode vender um serviço, você pode, por meio de uma lei de incentivo, que a empresa bate o recurso que ela doa, você pode buscar uma doação direta, você pode fazer uma campanha conjunta, que é também conhecido como marketing de causa, que é o que o McDonald's faz com o Mac Dia Feliz, que é uma ação junto com uma ONG, que o lucro fica para a ONG. Então, assim, te brinca que existe, para captar com a empresa, é interessante ter um cinto de utilidade, porque vai ter a empresa que vai virar, eu já conversei com a empresa que virou e falou, não, toma esse dinheiro aqui, aplica ele e vamos embora. Mas vai ter a empresa que vai virar e falar, não, vamos fazer uma campanha junto, que a gente ganha divulgação, a gente vai um pouco no teu propósito, você vai um pouco na nossa possibilidade de fazer dinheiro. E assim se faz uma campanha de marketing de causa. Então, assim, quando você for conversar com uma empresa, tenha isso em mente. As empresas vão ter objetivos diferentes, elas vão ter abordagens diferentes, e por isso você pode usar estratégias de conversa diferentes, mas isso vai variar de empresa em empresa. Marcos, qual estratégia que eu uso para determinada empresa? A melhor coisa que você pode fazer é ir no site dela, entender o que ela já faz, o que ela pode querer com a sua organização, para chegar sabendo qual que é o melhor caminho. Se oferecer uma contrapartida de marketing, porque vai ter empresa que vai te pedir, ou se não é oferecer contrapartida de marketing nenhuma, porque a empresa, aquilo vai ser uma chateação, eles querem simplesmente doar e acabou. Então, isso vai variar de empresa para empresa, mas sem dúvida o marketing social pode sim ser uma contrapartida válida em determinadas captações com empresa. Com relação ao crowdfunding, vale a pena, não vale a pena? Uma coisa é importante, qualquer campanha de financiamento coletivo, ela vai se fazer primariamente na sua rede. A quantidade de campanhas que estão lançadas e não arrecadam é gigantesca. Porque quem cria a campanha não está disponível para ativar a sua própria rede.
Então, assim, a campanha, ela não cria doadores, ela converte doadores a partir de amantes da sua organização, de pessoas que já estão próximas, que já conhecem. Pode criar doadores. Eu lembro que teve uma campanha em primeiro ano da pandemia, 2020, de umas freiras de Santa Catarina que fizeram um leilão de um Fusquinha. E essa campanha ficou super famosa e essas freiras levantaram dezenas de milhares de reais de pessoas absolutamente desconhecidas. Isso vai acontecer com 0,00001%. É a mesma probabilidade de você fazer um vídeo no YouTube e esse vídeo viralizar. O mais normal é que essa campanha ela se valha da sua rede. Então, se você quer fazer uma campanha, ok, mas tenha em mente, se você tem uma rede que queira doar, disponível para doar, isso você vai ter paciência de converter essa rede em pessoas doadoras. Apresentação verbal ou por escrito. Vamos lá, primeiro sobre a apresentação por escrito. Se você mandar uma apresentação de 10 páginas para um e-mail de um potencial doador, você pode ter certeza que é uma gigante probabilidade que ele sequer vá ler. Ele vai te responder, parabéns pelo trabalho, nós conversamos na próxima semana, e nunca vai ler aquilo. As pessoas não têm tempo para ler, menos tempo ainda para ler sobre ONGs, não é prioridade. Então, se você tiver oportunidade de marcar uma reunião para falar sobre a sua organização, marque uma reunião e fale sobre a sua organização. Eu concordo 110% com a Michelle. Tente estruturar um PowerPoint para ficar no fundo, se for presencial, ou para ficar na tela, se for virtual, mas é muito importante que você tente falar sobre, ser uma pessoa breve nessa fala e, se possível, ter um material para acompanhar. Mandar por e-mail, a chance de não ser lido é gigantesca. Por fim, como priorizar? Eu não sei se eu entendi exatamente como priorizar, mas eu tomo essa priorização como uma dor de alguém que não tem tempo e precisa captar. Assim que eu consigo tomar, essa é a dor que eu consigo visualizar por trás. Isso é normal. É dado do IPEA que 95% das organizações brasileiras têm menos de 5 pessoas. Ou seja, não tem tempo. Não tem tempo. As pessoas não têm tempo. As pessoas estão, via de regra, ganhando pouco, trabalhando muito. Esse é o cenário de uma organização. Então, como priorizar? Vai ter que equilibrar pratinhos, não tem milagre. Uma primeira dica priorize 2, 3 estratégias nas quais você quer trabalhar. Então, eu vou trabalhar com empresa, vou fazer um crowdfunding, eu vou fazer um bazar, eu vou fazer um evento, eu vou procurar inscrever o projeto na Lei Rouanet e eu vou procurar institutos e fundações empresariais. Priorize poucas estratégias. Se você tem uma organização pequena, priorize poucas estratégias e tente ficar bom nessas poucas estratégias. Eu quero captar com editais. Ok, então insista, persista nessa estratégia para tentar trazer dinheiro dessa estratégia. Mas, assim, o único remédio para pouco tempo e pouca gente de necessidade de dinheiro é focar. É fazer bem pouco em vez de fazer. Primeira pergunta, vantagens e desvantagens de coletivos. Bom, em 2019 eu organizei e atuei num edital na época que talvez alguém lembre aqui, chamado o edital do Movimento Bem Maior, que foi na época o maior edital de recursos privados do terceiro setor da história do Brasil, deve ser até hoje, que foram 2.000 inscritos e tinha inscrição aberta para coletivos. E foi ali que eu conheci mais os coletivos, porque ali eu fui responsável por analisar 1/5 das propostas, então eu li muitas propostas de coletivos. E eu digo isso para já fazer uma ligação com a minha resposta. Não havia praticamente nenhum coletivo que era muito grande e muito estruturado. Por quê? Porque provavelmente os coletivos que foram ficando muito grandes e muito estruturados, eles viram a necessidade de se formalizar. Porque aquela solução que o coletivo tinha, que era ter uma organização incubadora, uma organização que cedesse a sua conta, quando o coletivo fica muito grande, isso fica incômodo para a organização incubadora e o coletivo vê a necessidade de se formalizar. Então, como ponto negativo, eu colocaria que tem um teto, tem um determinado teto. Até aqui você consegue ir nessa formação, a partir daí a formalização começa a se colocar como relevante. Tá? Esse é o ponto negativo. O ponto positivo, dinheiro, sem dúvida nenhuma, custo.
Para você formalizar a sua organização, se você for formalizar com preço de mercado, sem negociar nada, profissional de ponta, você vai gastar R$5.000. Se você for buscar alguém que você consiga, contador, amigo, advogado, for pagar sua taxa de cartório e burocracia, dependendo do município, esse negócio vai dar R$1.000. Então, você tem um custo de implantação da sua formalização e depois disso você passa a ter um ser vivo, que é um CNPJ. Aí você tem que pagar um contador para cuidar desse CNPJ, aí você tem que pagar o contador, mas o contador faz pro bono, mas o contador é ruim, desaparece, tem que arrumar outro contador. E aí você começa a ter problema para cuidar de ser vivo, que é o CNPJ. E problema pode resultar em custo. Aí tem pendência com a Receita, tem que pedir para o despachante ver que pendência é, e vai indo. Então, certamente o coletivo ele é mais simples e menos custoso, mas é uma solução que ela vale daqui até depois da manhã. Depois da manhã, você vai crescendo, você já tem que começar a pensar numa coisa um pouco mais complexa. Com relação a Edith perguntou, e aí eu acho que vale pontuar, eu fundei 2 organizações, tá? Uma que eu estou hoje, que é a Norte, e outra que eu não estou, que é o Instituto FI. O Instituto FI é uma organização, falar a palavra em inglês aqui, jurei para mim que não ia falar, grant maker, como se diz na gíria, ou organização que faz doações, né? O nome em inglês para a organização que faz doações. Nessa organização, vocês podem se inscrever, que vocês ficam no banco de dados lá do FI. Vou pedir para a Carolina colocar aqui no chat, que eu não vou conseguir falar e escrever ao mesmo tempo, mas enfim, vocês podem ir lá, www.institutofi.org.br, vai estar aí no chat, vocês podem inscrever a sua organização. Esse é um ponto. A segunda organização que eu fundei não é uma organização financiadora, é uma organização que produz conteúdo de qualidade e gratuito sobre captação de recursos. Então, vocês podem entrar lá, www.meunorte.com.br, podem assinar a nossa newsletter se quiserem e podem também entrar no grupo de WhatsApp da Norte, que eu vou passar para a Carolina. Não sei como é que você vai botar isso aqui, mas enfim, eu vou te passar lá pelo WhatsApp e aí você manda para o pessoal, tem 3 conteúdos gratuitos por semana. Um pouquinho mais sobre o FI, que sempre desperta interesse, é uma organização financiadora que pega dinheiro de pessoas físicas e jurídicas e manda para projetos sociais, mais sobre vocês conseguem ver entrando no site. E respondendo sobre a última pergunta, interessante todos os diretores e diretoras captarem só uma área específica. Captação é uma atividade desgastante, uma atividade que tem que ter persistência. Você não vai fazer 3 reuniões e conseguir 3 doações, tem que ter paciência. E é muito difícil que você tenha paciência se você não estiver realmente envolvido ou envolvida com essa atividade. Então, provavelmente, o que eu posso dizer para vocês todos os diretores e diretoras vão captar. Maravilha, sabe o que vai acontecer? Vai ser 1 ou 2 que vão fazer efetivamente, o resto vai se encher daquilo e parar em breve. Então, para antecipar esse processo, pode ser mais interessante que você já entenda quem na organização ou qual diretoria da organização vai ser a responsável. Os outros diretores e diretoras não podem ajudar? Podem tudo, mas o importante é ter uma responsabilidade clara e uma pessoa que especialmente esteja dedicada à captação de recursos ou uma área especialmente dedicada à captação de recursos. Essa é a melhor forma. Se ficar para todo mundo, pode acabar ficando para ninguém.